Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, no último vídeo, que foi nosso vídeo inicial, nós falamos sobre o desejo no coração de Deus para que todos os homens, todos os seres humanos possam conhecer a Deus. E esse conhecer a Deus sendo o princípio e a fonte da vida eterna em nossas vidas. A gente falou que o conhecer a Deus não é somente um conhecer intelectual, como a gente lê um livro, como a gente aprende matemática, ciências, mas esse conhecer a Deus, tirando do Evangelho de São Lucas, na anunciação do arcanjo Gabriel a Nossa Senhora, que ela seria a mãe do Senhor, a gente viu que a palavra conhecer, biblicamente, fala de uma intimidade profunda entre duas pessoas. Então o Senhor diz que esse conhecer o Pai e conhecer o Filho enviado pelo Pai é essa intimidade de coração a coração, conhecer e ser conhecido, de ter uma relação vital com alguém. E a gente continuando lendo o prólogo do Catecismo da Igreja Católica, a gente vê que esse conhecimento de Deus não é algo que acontece sozinho, não é algo que acontece como indivíduos, não é algo que acontece da minha própria iniciativa, né? Então, o Catecismo diz o seguinte: Deus convoca todos os homens dispersos pelo pecado para a unidade de sua família, a Igreja. Faz isto por meio do Filho, que enviou como Redentor e Salvador, quando os tempos se cumpriram. Nele e por ele chama os homens a se tornarem no Espírito Santo seus filhos adotivos e, portanto, os herdeiros de sua vida bem-aventurada. Então, ontem a gente escutou que Deus, desde sempre, para que a gente pudesse receber essa graça da vida eterna, de participar na vida de Deus, e a gente vai falar mais vídeos depois, futuros, sobre o que realmente é essa vida eterna, qual a diferença na nossa vida biológica, humana, dessa vida eterna que nos é oferecida. Mas aqui vamos nos focar aqui nesse tempo presente, nesse chamado e esse dom. Então Deus quer nos dar essa vida eterna, essa vida que é uma participação na vida de Deus, e Ele nos chama a cada momento, nos ajuda para procurá-lo, conhecê-lo e amá-lo, e para que a gente possa corresponder com esse chamado de Deus e conhecê-lo, a gente acabou de escutar isso. Convoca todos os homens, toda a humanidade, dispersos pelo pecado, para a unidade de sua família, a Igreja. A gente só pode verdadeiramente conhecer a Deus e ser conhecido por Ele se a gente se transforma, se a gente se permite, pela graça de Deus, sermos membros da Igreja dele, a Igreja que Ele deixou para a nossa salvação, a Igreja que é a Igreja Católica, fundada pelo próprio Jesus Cristo. Então, por isso que continua, faz isto por meio do Filho, Jesus, que foi enviado pelo Pai como Redentor e Salvador. Nele, em Jesus, e por ele, chama os homens a se tornarem no Espírito Santo seus filhos adotivos e, portanto, herdeiros de sua vida bem-aventurada. Então, para a gente poder viver realmente a plenitude do dom da vida que Deus nos dá, e a nossa vida humana, nosso patamar humano, natural, Deus coloca um desejo no nosso coração para esse conhecimento dele. E Ele quer nos dar essa graça, que não é nossa, é uma graça, é um dom, é um presente, de nos elevar a viver num patamar superior com esse dom da vida eterna, que ele brota, nasce, é dado e cresce a partir dessa relação de amor. E isso é algo tão importante para a gente, que Jesus deixou a sua igreja. E é somente através da sua igreja que isso pode acontecer. Se não fosse assim, Deus não colocaria como um grande ímpeto, com uma grande urgência,
o envio dos apóstolos, o envio da igreja, o envio de missionários por partes diferentes desse mundo para proclamar essa boa nova de Deus, de quem Ele é e dos planos que Ele tem para cada um de nós e a importância que nós sejamos membros da sua igreja, que sejamos batizados, que a gente tenha os nossos pecados perdoados pelo que Ele fez por nós e a gente possa crescer nesse conhecimento, nessa relação de amor com Ele, que só pode acontecer na igreja. E a gente vê essa necessidade da igreja por parte dos planos de Deus no seguinte parágrafo: a fim de que este chamado ressoe pela terra inteira, Cristo enviou os apóstolos que escolhera, dando-lhes o mandato de anunciar o evangelho e depois fazer discípulos entre todas as nações e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinar-lhes a observar tudo o que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então aqui vem do Evangelho de São Mateus, capítulo 28, no finalzinho ali do Evangelho de São Mateus. Então a gente vê que existe um mandato da parte de Deus, isso é plano de Deus. E se é plano de Deus para a gente, é necessidade para você e para mim, que a gente possa não somente fazer parte da Igreja de Deus, mas que a gente possa aprender o que Ele nos chamou a observar, ou seja, seus mandamentos, essa maneira de viver que é própria de ser filho de Deus, de ser cristãos, e também de ser também, sendo parte da família de Deus, nos permitir ser enviados por Deus para fazer o mesmo. Por isso, aqui continua o catecismo. Os que com a ajuda de Deus acolheram o chamado de Cristo e lhes responderam livremente, foram por sua vez impulsionados pelo amor de Cristo a anunciar por todas as partes do mundo a boa notícia. Todos os fiéis de Cristo, você e eu, somos chamados a transmiti-lo de geração em geração, anunciando a fé, vivendo na partilha fraterna e celebrando na liturgia e na oração. Então o que o Catecismo fala para a gente é que Jesus envia não somente os apóstolos, e aqui a gente vê toda a parte hierárquica da igreja, não somente os bispos, os sacerdotes, os diáconos, os religiosos, mas Deus quer enviar todo batizado no nosso contexto da nossa vida, na nossa esfera de influência. Nós que conhecemos a Deus e vivemos uma vida de crescer nesse conhecimento, conhecer a Deus, ser conhecido por Ele, como membros de sua família, na igreja e, portanto, como irmãos, na partilha fraterna, na liturgia, ou seja, na Santa Missa, em toda a vida sacramental da igreja. Nós vamos falar mais sobre isso depois. E também na nossa oração, na nossa vivência cristã, nós somos impulsionados por amor para partilhar mais, para partilhar e proclamar esse evangelho da salvação, para que as pessoas também possam parar para poder reconhecer que Deus também está chamando elas, que Deus também está buscando elas, que em todo lugar, em todo momento, Deus chama, Deus ajuda a cada um de nós, para que a gente possa escutar sua voz nos chamando para a casa do Pai, que é a sua igreja. A sua igreja que é o corpo de Cristo, é o caminho da salvação que nos leva à felicidade eterna no céu, quando a gente vive aquilo que Deus nos ensina a viver. E a gente se permite ser salvo pelo Senhor em tudo que Ele deixou para a gente. Então é tão importante, é matéria de salvação, é tão importante que a gente conheça bem a fé que a gente professa. E não somente que a gente conheça essa fé, mas que a gente possa realmente vivê-la e vivê-la bem. Então esses vídeos que a gente está deixando aqui têm esse propósito de ir esclarecendo o que a gente crê como católicos e como a gente pode vivê-lo, viver essa realidade cada vez melhor, responder de coração. Vocês que são catequistas da nossa comunidade, esse é um ministério, um chamado de vocês cada vez mais acatar essa grande missão que Deus te dá a vocês de partilhar essa boa nova e dar aquilo que vocês estão recebendo de Deus, nos seus ensinos, nessas formações, na sua vida diária, no seu conhecimento de Jesus, no seu dia a dia, né? Hoje é o evangelho de hoje, né? No dia a dia a gente se negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz diária como um estilo de vida e seguir a Jesus.
não pelo caminho que a gente quer seguir, não onde a gente pensa que é melhor, não na nossa própria iniciativa de como eu quero, aonde eu quero, da minha maneira, mas da maneira de Jesus. Nos perder de tudo aquilo que é a nossa maneira de nos entender torto, ferido pelo pecado, influenciado pela mentira do mundo do maligno, para que nos encontrando em Cristo, a gente possa viver a vida da ressurreição, que é a vida nova, que Jesus oferece a cada um de nós, que é já o princípio de vida eterna, né? O Espírito Santo derramado em nossos corações. Então, a gente vai continuar caminhando junto nesses vídeos, nessas formações, para que a gente possa entender cada vez mais esse plano de Deus para cada um de nós. Vamos mais profundo nesses pontos. O que a gente colocou aqui é só um esboço geral de Deus ter um plano para cada um de nós da vida eterna. O que é essa vida eterna? Né? O que é essa relação que Deus deseja ter com cada um de nós? A gente vai falar também o propósito e a missão da igreja nesse mundo, não a realidade do pecado, como aquilo nos afastou e nos afasta de Deus, e como através da igreja e tudo que Jesus fez e continua fazendo através dela nesse mundo, e através também do nosso testemunho chamado, o meu e o teu, como igreja. Jesus deseja levar a muitos filhos e filhas a esse conhecimento da salvação, a esse encontro de amor que nos dá essa possibilidade de sermos filhos e filhas de Deus e sermos criaturas novas. Então a gente vai caminhando juntos nesse percurso de ir crescendo na profundidade do nosso conhecimento de Deus, não somente entendendo, mas também vivendo. Por isso, no próximo vídeo, antes de a gente ir mais propriamente em coisas do catecismo, nós vamos dar uma pausa e vou falar um pouquinho sobre a oração, porque é importante que a gente aprenda e a gente reze, e a gente aprenda de uma maneira orante. Então, eu vou adiantar um pouquinho o que a gente ensina sobre a oração, que está na 4ª parte do catecismo. Vai ser algo um pouquinho mais breve para dar para vocês alguns ensinamentos, algumas maneiras práticas para crescer ou até mesmo para começar a vida de oração, para que nesse decorrer de formação você possa ir aprendendo não somente intelectualmente, que é muito importante, porque a gente precisa ser iluminado para que a nossa vontade possa reconhecer aquela verdade, desejá-la e amá-la, querê-la, buscá-la. Mas também a gente precisa fazer isso em um contexto de intimidade, de amizade por Deus, porque o nosso grande maestro aqui é o Espírito Santo. O Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, que nos convence do que é o pecado, do que é a verdade, e é Ele que revela o Pai, Ele que revela o Filho, Ele que nos revela a nós mesmos, Ele é o amor de Deus derramado nos nossos corações. Então, o próximo vídeo vamos falar um pouquinho sobre oração, e a gente vai caminhando nesse crescendo na fé, né? Crescendo mais nosso entendimento do que a gente professa como católicos, mas também a gente precisa também crescer nessa busca de Deus, que é na minha participação como cristão em tudo que não significa ser parte da igreja, mas também ser homens e mulheres de oração. Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.